Olá, bom dia, eu sou Eduardo Guimarães, quero convidar vocês a participarem da ministração da Palavra de Deus que será realizada todos os dias de 6 a 8 horas da manhã e de 18 às 20 horas, certo? Esse evento ocorrerá pela manhã, né? Uma vez que é bom a gente amanhecer o dia entregando a nossa vida a Deus, mantendo um ciclo de dependência em nossa relação cotidiana com o Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo de Deus, certo? E também terminar o nosso dia trabalhoso também, né, de alguma forma reverenciando, né, o nosso Pai Celestial, em razão de quê? De que venhamos também ter uma noite boa de descanso e com novas esperanças. E nesse contexto, será ministrada a palavra sobre o seguinte tema, né? Vivendo a fé acima da média. O que é viver a fé acima da média? É viver o que Jesus Cristo determinou em sua palavra, no capítulo de João, né, capítulo 12, capítulo 14, na verdade, no versículo 12, que diz assim: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e a fará maiores que essas, porque eu vou para o meu Pai. Ou seja, Cristo, ele nos deu o poder de... Bom dia, senhor Carlos, senhor Carlito Pereira. Então, assim, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, amém, senhor Adão. Isso. O que acontece? Então, ele nos deu o poder de fazer as obras que ele faz e fazer maiores que essa. Ou seja, e se ele nos deu o poder de fazer as obras maiores que as quais ele também fez, então ele nos permite dizer o seguinte: nós podemos viver acima da média. Nós podemos realizar coisas que são acima das nossas condições humanas. Não é isso? Foi para isso que Jesus morreu, para nos aliançar com Deus, para nos tirar debaixo da mediocridade, né? Ou seja, ele nos fez capazes de exercer uma fé acima da circunstância, acima das situações que geralmente nos levam a nos entregar ao pecado, nos entregar ao desânimo, vamos dizer assim, né? Aos embates que a vida geralmente procura nos expor no nosso dia a dia, não é isso? E crendo dessa forma, nós podemos ver a palavra sob a seguinte perspectiva: muitas das vezes nós esperamos novas todas as coisas, e a Bíblia diz que se, né, Cristo te dá o poder de realizar as coisas maiores que ele mesmo fez, então quer dizer, você pode fazer nova todas as coisas. Ou seja, não é sem você que você vai conquistar aquilo que Deus preparou para você. Porque nós geralmente o cristão ou as pessoas ficam esperando naquele termo em que a Bíblia diz assim: eis que eu faço nova todas as coisas velhas já passaram. Aquela promessa apocalíptica. Porém, ele esquece que esse núcleo político-social ou religioso ou o vínculo social que ele tem com Deus depende também da relação que ele tem com a palavra, seja na guarda, seja no cumprimento da palavra, seja na aliança que ele estabelece com Deus. Muitas das vezes o homem quer a bênção, mas ele não quer ser o abençoador. E um dos marcos principais que a gente vê na palavra é que quando Deus chama Abraão, ele diz assim: anda na minha presença, ser perfeito e ser tu uma bênção. Aquele que te abençoar será abençoado. Aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Isso quer dizer que quando você é uma bênção, você é canal de bênção, você é fonte de vida sobre a vida das pessoas. Não é isso? E isso está acima das circunstâncias que a humanidade ou que o homem, sobre outros fatores políticos, sociais, seja quais forem, quer muitas das vezes infringir você ou te limitar por quaisquer outros fatores, né? Não é isso? Por quê? Porque o agente modificador da natureza humana é o próprio homem, o qual Deus fez a sua imagem e semelhança. Então não vai mudar coisa alguma para você se você verdadeiramente não quiser mudar. Não vai ser alterado coisa alguma na humanidade se você verdadeiramente não estreitar o seu laço de amizade com Deus, seu laço de amizade com o seu próximo. Não é isso? Porque o primeiro mandamento, né, que Deus dá para o homem, a primeira ordem, é: não comerás do fruto. O homem vai e come do fruto. Quer dizer, o homem sabia o porquê? Não, porque
porque a relação que você tem que ter com Deus, ou que o homem tem que ter com Deus, é relação de filho para pai. E se é relação de filho para pai, primeiro você obedece. Depois você entende por que teve que obedecer. Não é isso? Ou seja, você tem que aprender a viver acima da média. Não é isso? Porque ele não sabia naquele momento em que Deus deu a ordem para ele que, ao comer do fruto, ele estaria o que? Pecando. Ou ele estaria se distanciando de Deus. Ele estaria conhecendo que ele também morreria igual qualquer outro mortal. Não é isso? E o limite máximo que Deus preparou para ele viver foi justamente aquele que ele deveria se relacionar com a parte que completa o seu ciclo de vida sobre a terra, ou que dá origem a ela, ainda que dentro de uma perspectiva em que o homem nasce e o homem morre, mas ele está sob um ciclo de dependência com a vida humana, que é eterna diante de Deus, mas ela é interrompida pelos processos que expõem o homem à velhice, não é? Ou a necessidade de desenvolver relacionamento primeiramente com Deus e depois com o seu próximo. Então o homem tem que aprender a viver acima da média, tendo o Pai como único Deus, ou Deus como único Pai, posso dizer assim, e a Cristo como único Mestre. Né? Isso faz com que o seu discipulado, o seu aprendizado em Deus, o promova diante de várias circunstâncias. Ainda que você possa ser, por exemplo, sinalizado por um documento de identidade ou de CPF, documento esse, ou de registro civil mesmo, onde as religiões ou as mídias imperiosas venham desde do seu nascimento, né, vou dizer assim, rastrear você ou censurar qual a sua cor, qual a sua espécie, qual a sua etimologia, e por meio disso também definir alguns princípios, né, de formação cultural que venha restringir você e favorecer o que eles querem na sociedade. Mas isso aí não está no poder de você desenvolver intelectualmente ou interagir com Deus, ou Deus agir na sua vida, não está relacionado ao que o homem pode fazer mediante a leis e nem ofício. Porque a graça de Deus te investe do caráter de Cristo. E esse caráter, lá no capítulo de Efésios, capítulo 2 de Efésios, versículo 8 ao 10, diz assim: pela graça sois salvos, né, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criada em Cristo, para executar toda e perfeita boa obra, a qual Deus preparou de antemão para que andássemos nela. O que isso quer dizer? Você é fraco? Você é fraco. Você é falho? Você é falho. Mas quando o seu estado de espírito está preparado para servir a Deus e ouvir a Deus como Pai, automaticamente, ou seja, de forma espontânea, de forma inerte ou inerente, você já age em conformidade com a identidade que Deus te deu, de interagir com o Pai, de interagir como uma pessoa que é feita em mais semelhança de Deus, ainda que de forma submetida a uma situação material, né, em que o espírito é eterno e a carne é fraca. Mas se ele está pronto para obedecer, você está pronto também para viver acima da média. Você está pronto para poder fazer novas todas as coisas. Ou seja, receber um renovo pela manhã, receber um renovo pela tarde, não é isso? Para quê? Para que seus dias venham a ser prolongados mediante a obediência àquele que é verdadeiramente o Pai de todos nós, Deus. Não é? E a finalidade desse evento, desse trabalho missionário, né, é que, amém, amém, Senhor Carlito. Deus continue abençoando o Senhor também, a família e a todos. E, então a finalidade desse trabalho é justamente fazer com que venhamos desenvolver essa relação de discípulo com o nosso verdadeiro mestre, Jesus Cristo. Desenvolver a nossa relação de pessoa humana com o nosso verdadeiro Pai, que é Deus. Não é isso? E saber que todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o Pai que me direciona pela mão, pela destra de fidelidade dele, é o mesmo Pai que ele quer direcionar você nesta manhã. É o mesmo Pai que quer direcionar você também no culto de 18 às 20 horas, né? Que é um trabalho novo que eu pretendo estar realizando pela manhã, né? Todos os dias pela manhã e também todos os dias pela parte da noite. Eu não sei como que Deus vai permitir que isso aconteça, porque a gente tem um chamado em Cristo e esse chamado é estabelecido pela verdade da palavra. Quando Deus coloca em nós a chama do amor pela verdade, não é isso? E faz com que essa verdade tenha que fluir nas nossas vidas, não como uma ideia fixa, mas como quem tem um comportamento ligado ao Espírito eterno de Deus. Não é isso? Ou seja,
Nós sabemos que nós não temos onde inclinar a cabeça, por quê? Porque a ideia fixa, geralmente, ele vai levar a gente refém de nós mesmos, não é isso? O que faz o homem refém de si mesmo? É quando ele assume um quesito ligado à religiosidade, vamos dizer assim, o tradicionalismo. Ele ajuda? Ajuda, desde que você tenha princípios que verdadeiramente não estão sendo deixados para trás e está deixando minar, por exemplo, a sua fé. Não é isso? E tradicionalismo geralmente leva o homem a ser refém daquilo que a mídia prega ou daquilo que ele prega e a mídia aceita e depois julga ele pelo fato de ele não estar vivendo. Né? Por exemplo, a gente vai ver a Bíblia dizer da seguinte forma, Jesus falando, ao perverso não resistai, mas aquele que ferir a sua face, cede-lhe a outra. Né? Aquele que te roubar a túnica, dá-lhe também a capa. Aquele que fizer você caminhar uma légua, vai com ele duas. A gente pega esse contexto bíblico, podemos observar, quando nós pegamos esse contexto bíblico, podemos observar, comparando ele com outro contexto, quando Jesus prepara os 70 e envia ele na missão dos 70, ele fala, não passai pelo principal do povo, né? Vai antes as ovelhas perdidas de Israel. Aí a gente começa a entender duas coisas. Deus, ele não está retratando que a sua relação com o seu semelhante, ou com o homem, tem que alimentar o mal. Não é isso? Ou seja, ele quer que você trate a palavra e os seus filhos, ou o seu chamado em Deus, como algo que você tem que cumprir para Deus. Razão de ovelhas perdidas, pessoas que precisam ser resgatadas, precisam ser trabalhadas para adentrar o reino. Ele está chamando você para manter, por exemplo, um princípio que garanta anistia e graça eterna no império das trevas. Há pessoas que julgam que você tem o poder de velar sobre a sua vida, explorando suas limitações, causando juízo por meio de controvérsia ou algum tipo de agravo, né, em detrimento da sua liberdade psicológica, espiritual, sentimental, moral, para favorecer justamente aquilo que ele julga, né, ser espólio da sua vaidade cultural, de privilégio, de grupo, por vários outros fatores, não só financeiro, mas étnicos, mais religiosos. Então a gente vai ver que Deus não quer que Deus não chama você para mártir, ainda que seja possível que a pessoa sofra, né, porque ser profeta é sofrer mesmo, não é isso? Para que outros tenham paz. Né? A gente não vê na Bíblia um profeta que não sofreu, um profeta que não passou por dificuldades, que não foi açoitado, que não foi arrastado, que não foi contradito, não é isso? Mas em contrapartida, muitas pessoas que estavam sob a cobertura daquele profeta, daquela geração, né, de guerreiros de Deus, tiveram uma vida melhor. Por quê? Porque teve uma luz de Deus por meio daquele profeta, por meio daquela autoridade que Deus levantou. E Deus quer levantar você para ser o quê? Luz, para ser profeta na sua família, para ser autoridade na sua família, para ser quem mantém um vínculo de relação, com relação espiritual com Deus e com seus semelhantes. Mas hoje em dia, o que podemos ver disso na realidade é quando a gente vê que o ministério da palavra ele ocorre diferente daquilo que as mídias religiosas hoje muitas das vezes tendem a se estabelecer. Os dois fatores. As pessoas hoje estão censurando e provocando aquele sensacionalismo em torno do evangelho. E isso muitas vezes está matando a relação do homem com Deus, a relação do homem com o seu próximo. Por quê? Porque tudo hoje é mídia. E a mídia geralmente ela vive no meio externo. E assim, as pessoas querem provocar, querem afrontar, querem confrontar, mas não quer viver. Como que a pessoa vai viver acima da média se o Deus que é o Pai? Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Pastora Lúcia, pastora Rosa Lúcia, né? Amém. Então, o que acontece? Como que o homem vai viver acima da média se ele não está, assim, disposto a obedecer a Deus como Pai? Deus vai dar para ele uma ordem, e ele simplesmente vai esquecer dessa ordem quando vier a sua maior provação. Aquela maior provação. Amém. Toda honra e glória para o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.
Então o que acontece? Quando vier essa maior aprovação. E qual foi a maior aprovação do homem lá no jardim? Depois que Deus falou, não comerás. Foi justamente ele interagir com a sua contrapartida, com a sua mulher. E essa mesma mulher é aquela qual Jesus diz, né? Que o reino do céu será como uma mulher que pegou da medida de trigo, de fermento, né? E escondeu em 3 medidas de farinha. Ou seja, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Antes de Deus fazer a mulher, Deus estimula o homem aquele tutorial em que ele haveria de nomear os animais e as aves do céu. E na razão dele eu nomear esses animais, né, essas aves, esses seres, claro que foi observada a característica de cada um deles, seja das aves, seja dos animais, para definir inclusive a relação que ele tem com o seu próprio ambiente, com com a parte que diz respeito à sua fêmea e vice-versa. Então, nesse quesito, o homem ainda não tinha sua parceira. Não é isso? E entende que o homem passou praticamente aí naquele 6º dia, né, nomeando aqueles animais que foram, os seres que foram criados no 5º dia e aqueles seres que foram criados também no 6º dia, no dia ao qual ele foi criado. E a gente vê que quando o homem adormece, há uma similaridade com o 7º dia. Por quê? Porque Deus fez o sono cair sobre o homem. Isso quer dizer que a Bíblia não retratou tempo nem espaço entre o 6º e o 7º dia. Simplesmente diz que Deus fez o homem, né? E no 6º dia Deus fez o homem. E fez também algumas espécies, né, dos seres, né, que haveriam de habitar o jardim, né, que são as aves, que são os animais, não é isso? Que são os animais. Porém, na hora de nomear esses seres, Deus chamou o homem para nomear os seres que foram criados no 5º dia e no 6º dia. Certo? Então o homem já entendia a relação dele com a mulher, observando um macho, por exemplo, de uma espécie de ave ou de uma espécie de animal, né? Ali no jardim do Éden. Porém, a Bíblia diz que dentre aqueles animais, dentre aqueles seres criados, não foram achados companheiro idôneo. E se a gente voltar lá no passado, um pouco depois, quando Deus fala assim, ó, essa árvore aí é do conhecimento do bem e do mal, não comereis dela. Então, quando Deus falou isso para o homem, ele está preparando o homem para poder viver acima da média. Não é isso? Acima do limite, ou seja, fazer nova todas as coisas. O homem não tinha sua companheira? Não tinha. Por exemplo, ele olhou, por exemplo, para uma ave, uma determinada espécie, ela tinha seu companheiro. Um animal de determinada espécie, ela tinha seu companheiro. Mas para o homem não foi achado o companheiro do homem. Ou seja, o homem concebeu a mesma consciência, a mesma razão que Deus estabeleceu. Não for achado o companheiro idôneo. Então Deus fez com que viesse o sono sobre o homem e ali criasse o ser mulher, ou seja, a parte que viesse completar o homem em seu ciclo de dependência de vida sobre a terra. E entendendo isso, a gente começa a observar quando ele fala esse é o osso do meu osso e a carne da minha carne, ele não está só relacionando isso ao fato dele ver que é uma mulher. Que a mulher é do gênero diferente, o gênero da mulher é o feminino, vamos dizer assim, não é o mesmo do homem. Porém, ele observou isso aonde? Quando ele viu um casal de ave que tinha uma ave que tinha o seu par, ou seja, formava um casal, que formava um animal, por exemplo, que era um macho que também tinha sua fêmea. Então ele concebeu isso dizendo o seguinte, com base no tutorial que ele teve anteriormente, antes mesmo de que Deus viesse fazer com que ele viesse o sono viesse sobre ele e da costela dele viesse retirar o homem. Ou retirar a mulher, na verdade. Então, isso é a Bíblia falando, relatando a verdade sobre, né, o conceito, né, vou dizer assim, bíblico, né, dos hebreus, quanto à criação do homem. E Deus sujeitou o homem justamente a essa relação dele com a mulher. Porém, o homem não estava preparado para viver acima da média, por 2 fatores. Paulo em Timóteo, ele chega a dizer que o homem sendo enganado, né, o homem não foi enganado, mas a mulher sendo enganada, né, cedeu à tentação. Então, quer dizer, a gente entende que a relação que Deus teve com o homem até o processo da criação da mulher foi uma totalmente diferente, em que ele também estimulou a mulher depois da criação, né, depois de sua criação a partir do homem. Não é isso? É onde é que a gente vê que dá sentido para aquilo que
haveria de justificar o surgimento de povos, tribos e línguas de uma mesma linhagem, ainda que essa promessa venha a ser sido feita a Abraão e a Sara depois, que deles haveria de vir reis, povos e línguas. Mas essa base de DNA, essa origem, né, étnica, de várias culturas, já estaria ali inserida naquele homem, quando a sua natureza humana, representada como igreja pela mulher, pecou. Vamos dizer, pecou no sentido de quê? Porque o pecado está ligado ao homem. Não é isso? Porque a Bíblia chega a dizer no capítulo, né, de João, capítulo 2, ou primeiro 2, né? Chega a dizer, João é apóstolo, né? Que se dissermos que não pecamos, fazemos Cristo mentiroso e a verdade dele não está em nós. Ou seja, se você não tem algo, né, para se proteger, você não tem algo que define o seu caráter, a sua personalidade, ou que você zele pela imagem sua, pelo comportamento seu, isso não define sua personalidade. Então a gente entende que Deus fez o ser homem, aí a gente vai saber cumprir na vida do ser humano, em povos, tribos e línguas, aquilo que foi estabelecido por Deus, né? De ti virá reinos, povos e línguas. Porém, isso já estava acontecendo lá no passado, quando a mulher levanta, o homem levanta, e a Bíblia fala que a serpente enganou a mulher, porque Deus tinha preparado o homem para poder ser o parceiro daquela mulher. Aí a gente não sabe qual foi o pecado, mas a Bíblia fala que, pecando a mulher, ela também ofereceu do fruto para o homem, e o homem pecou. Não é isso? Então o homem não está preparado para viver acima da média. Por quê? Porque quando ele deixa de obedecer, ele traz maldição. Ele traz uma maldição sobre a sua cultura, sobre a sua civilização, sobre a política do seu país, sobre a sua relação com Deus, sobre a sua geração. Por que eu falo isso? Porque a Bíblia nos mostra indícios de que a relação do homem com Deus em amor, ela é muito importante para a geração futura dos seus filhos e da cultura da sua nação. Prova disso, vou provar isso na palavra. Quando, por exemplo, Jacó, ele se interessa por Raquel. É isso? Porém, Labão engana Jacó e dá a ele Leia. E o amor pelo qual Jacó sentia por Raquel era tão grande que por 3 ciclos de 7 anos ele serviu Labão por Raquel. E passou aqui, ou seja, ele serviu ainda 7 anos a mais. Ou seja, e dentro do relacionamento de Raquel, ou de Jacó com Raquel, surgiu praticamente o marco da história, né, do cumprimento da palavra que Deus tinha feito a José antes do povo de Israel ser escravizado no Egito. Por quê? Porque José e Benjamim era filho de quê? De quem? De Raquel. Não é isso? Então, quer dizer, o motivo pelo qual você ama, ele está ligado justamente, primeiramente, à sua relação com Deus e aquilo que Deus criou para que você viesse ser, né, ter integridade espiritual com Ele. Espírito, alma e corpo. Porque ser uma só carne, segundo consta a palavra, um pouco antes do homem ter pecado, quando ele diz assim, esse é o osso do meu osso e a carne da minha carne, isso é a palavra. É espírito e vida sobre a matéria. Não é isso? Não é? Portanto, deixará o pai, né, deixará o homem, o pai e a mãe, unir a sua esposa, e ambos serão uma só carne. Fala um só espírito? Não, 2 gêneros. Homem e mulher, ou seja, macho e fêmea. Em uma só carne. Então a gente vê que Deus começou já também a promover a santidade de povos ali. Porém, onde é que entra a questão da mulher? O homem não estava preparado para viver acima da média. A serpente vem ao jardim e fala para a mulher assim, olha, foi assim que o Senhor disse, quer dizer, de todos os frutos do jardim você pode comer? Aí a mulher pegou e, quer dizer, jogou o verde e colheu o maduro, né? A mulher falou, não, todos não, aquela árvore lá não pode. Não é isso? Então, muitas das vezes, nós, no dia a dia, nós entendemos que essa árvore hoje, ela representa justamente tudo aquilo que causa conflitos, né? Entre o bem e o mal, ou que limita o homem sobre um ciclo de dependência imoral, ou ainda que seja sobre moral, mas que está relacionado justamente à forma de Deus tratar individualmente com o ser humano, mediante uma cultura, uma civilização, que compete a Deus, não compete ao homem. E o homem, muitas das vezes, ele quer garantir igualdade de direito, ou o princípio de igualdade de direito, em que ele está ferindo a etimologia ou a dignidade do outro,
e fazendo com que a sua espécie seja vista como uma espécie mais seleta que as demais. Não é? Causando o quê? Intolerância política, intolerância racial, né? Intolerância religiosa, cultural, e muitas vezes pelo fato de não ter observado em que a santidade, né, de Deus está relacionada à separação dele diante ali daquilo que Moisés estabelece em Números 19, se eu não me engano, no livro 19, que fala sobre as águas da separação, que fala ali relacionado que o terceiro e o sétimo dia, aquele que não se purificar será imundo. Então a gente começa a entender que a relação de Deus ela tem uma certa simbologia, né? Deus preparou o homem mediante a um ser só. Porém, esse homem ele foi desenvolvendo relacionamento, foi sofrendo algumas interferências com o próprio ambiente, né? Porque a matéria em si ela sofre alterações por causa do ambiente onde ela está. Nós somos terrenos, nós somos carnais. E ser carne da sua carne, o osso do nosso osso, hoje em dia está muito difícil, porque muitas das vezes a gente vê um estado ou um relacionamento religioso que democratiza a sua privacidade íntima, a sua liberdade íntima para poder favorecer da publicidade a caráteres duvidosos que não podem ser sorvidos para você no seu plano particular e nem pelo seu cônjuge. Não é isso? Ou seja, as pessoas democratizam a sua privacidade e quer privatizar aquilo que deveria ser um caráter público, imparcial e pessoal das autoridades, né? Seja elas religiosas, seja elas políticas, seja elas judiciais. Não é isso? Por quê? Porque de alguma forma a carne para nada presta, diz Jesus, né? Então se a pessoa não está gerando espírito e vida, está gerando o quê? Morte. E se ela está gerando morte, ela está causando atrito para que isso aconteça. Atritos diversos em que pessoas querem banalizar o juízo da razão e criar uma certa relação imperiosa do homem com seu semelhante, como se ele tivesse mais fidelidade de juízo com Deus do que você mesmo, que não acordou nada com ele. Porque a igreja se estabelece por um princípio, o principal princípio é ter Jesus Cristo como centro do nosso ajuntamento, das nossas reuniões, dos nossos contratos políticos, sociais, da nossa relação com o nosso semelhante. Isso Jesus fala no capítulo 18 de Mateus: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Mas quando as pessoas reúnem para ligar coisas que não têm consistência com a palavra, ela vai simplesmente expor a Cristo a vitupério e achar que o problema está no seu irmão. Seu irmão geralmente não sabe nem qual princípio ético que gera a sua cultura, qual princípio ético que gera a sua relação com Deus, ou a forma que consubstancia a sua fé na razão de você querer se fazer assistido ou se fazer preponderante em determinadas situações. Então, quer dizer, se nós contradizamos a nós mesmos, certamente nós não teríamos também como falar de Cristo. É igual eu costumo dizer, se os judeus crucificam o Filho de Deus, não é? Que é o Messias, então ele está matando juntamente com a cultura, matando juntamente com o seu Deus a sua cultura. Mas aí o fato de Jesus Cristo ter ressuscitado foi justamente o único motivo a qual que leva hoje a humanidade a crer em Deus, ou ter um caminho livre mediante a carne, mediante as nossas limitações, para poder não só reverenciar a Deus em seu caminho, mas também desenvolver relacionamento com o seu próximo no mesmo amor concedido pelo Pai. Porque se fosse olhar bem a verdade, se eu mato meu Deus, que representa a minha cultura, uma cultura em que por vários séculos, né, teve muitos embates com outras culturas pagãs, né, em que o meu Deus guerreou comigo, mostrou que era Deus para mim, diante de Elias, né, fez fogo cair do céu, consumiu 400 soldados, fez com que mais 450 fossem mortos à espada, né? Deus de Eliseu, né? Deus que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar, Deus que confrontou várias guerras, né? Na época de Davi, na época de vários reis de Israel, esteve diante daqueles governos ou reinos, os quais tinham o coração voltado para Deus, provando que ele era Deus. Aí agora uma humanidade, uma geração, não é? Dizendo ser zeloso da lei, dizendo ser zeloso, né, dos princípios patriarcais, crucifica aquele que seria a herança dos seus filhos, da sua geração. Ele vai dizer para mim que é por causa dele que eu sou salvo? Não, não é, com certeza. Por causa dele que eu conheço a Deus? Com certeza que não. Porque a salvação vem dos judeus, certo?
que era o que Jesus fala no capítulo de João 4, com a mulher samaritana. É vinda a hora e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí a mulher pergunta para ele, nossos pais adoraram nesse monte. Aí a gente começa a entender o sentido do que Jesus está falando. E vós dizeis que em Jerusalém que é o lugar de adorar. Por quê? Porque o templo estava em Jerusalém. Sim, com certeza. Mas a Bíblia fala que o templo, quando ele fala que nem aqui nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque o Pai procura aquele que adora em espírito e verdade. Ele está falando que o templo somos nós. Porque se o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, não tem aonde inclinar a cabeça, então a relação de habitação, de templo, de adoração que temos que ter com Deus somos nós mesmos. Você é que tem que viver acima da média. É você é que tem que fazer nova todas as coisas, porque o reino habita em vós. Lucas 17, capítulo 20 e 24. Interrogado pelos fariseus sobre a respeito do reino do céu, perguntaram a Cristo, Senhor, como posso fazer para entrar no reino do céu? Ou para ver o reino do céu? Jesus vira para aqueles fariseus e diz da seguinte forma, o reino do céu não pode ser visto com aparência exterior, nem pode dizer ele aqui ou ele ali, né? Porque o reino do céu está dentro de vós, ou em muitas versões entre vós, se é entre vós, ou seja, de alguma forma está dentro, né? E dias virão em que desejareis ver um dos filhos do homem e não vereis, porque será como um relâmpago que sai do oriente e se mostra ao ocidente. O oriente, que a gente entende, é o nosso coração. O nosso coração que orienta a nossa razão, a nossa base de fé. Irmão, Eduardo, a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Sim, é enganoso para aquele que está vivendo do engano. Mas aquele que está alicerçado na verdade, que é Cristo, ele está cultivando na boa terra do coração a semente do reino. Então, quer dizer, a Bíblia não faz uma constante, não faz você inclinar a cabeça em cima de um contexto, de uma ideia fixa, em que você começa a ignorar os meios, o início e o fim das coisas, para poder estabelecer algo em que você quer ter uma razão sobre algo, sobre situações em que não está no seu domínio, né, defini-las. E contextos sociais podem fazer com que variáveis forcem você a certas atitudes. Igual eu comentei no princípio da administração. Uma coisa é eu ler lá no capítulo 5 de Mateus, Jesus falando, né? Aquele que forçar você e com ele uma légua, vai com ele duas, tire-lhe a capa, dá-lhe também a túnica. Não é isso? Outra coisa é você entender quando Deus prepara os 70, né? Na missão de 70, Jesus Cristo envia de 2 em 2 e fala, não passei pelo principal do povo, né? E nem passais por Samaria, se não me engano é isso mesmo. Mas vai antes as ovelhas perdidas, ou seja, as ovelhas perdidas é aqueles que não são contumazes e não são rebeldes. Esses que são contumazes e rebeldes, a Bíblia fala assim, a eles não tolereis. Então o contexto bíblico tem que justificar o outro. Não é? Exceto naquilo em que a gente vê que Deus está querendo mostrar o poder dele, mediante aquilo que, de alguma forma, ele quer que você tenha um ciclo de dependência com ele, que é o caso da passagem que fala que Jesus andou sobre as águas, a passagem da figueira. A passagem da figueira, você vai ver que há contextos ali que Deus se apresentou para um grupo de discípulos que retratou, né, que foram escribas, né, que foram os verdadeiros escribas daquelas cenas, de forma diferente. Não é? A gente vai ver lá que em Lucas, Mateus, Marcos e Lucas tem uma característica diferente. Né? Em João, se eu não me engano também, tem umas características diferentes daquela figueira. Teve hora que a figueira, Jesus chegou até a figueira, não achou figo e amaldiçoou. E os discípulos que retratou esse evento falaram assim, a figueira secou imediatamente. Há discípulos que retratou a mesma figueira, diz que essa figueira, quando eles passaram pela manhã no outro dia, ela secou, mas não foi na mesma hora. Outros dizem que a mesma figueira estava relacionada justamente a uma parábola que Jesus disse, que é em Lucas, né? Que o senhor da vinha, né, disse, né, o servo disse, chegamos terra, né, tratemos, né, demos mais um ano para ela, para que ela venha gerar frutos. Não havendo, viemos e cortamos. Entendeu? Então, quer dizer, se for olhar a característica psicológica e a relação afetiva e racional de cada discípulo que retratou esse contexto da figueira, a gente vai ver que está ligado também não só a base intelectual dele, mas a base de formação psicológica e espiritual. Porque Lucas já era médico, então quer dizer, aquele camarada já tem um nível de conhecimento um pouco mais superior que muitos outros discípulos. Embora diante de Deus todos é igual. Mas se Deus estabeleceu, não é, princípios,
científico, queremos conhecer a Ele, então a gente vai entender que Deus vai tratar com você em conformidade com a sua fé, com o seu nível de razão, de intelectualidade. Deus ele não vai te julgar você pelo que um sabe e pelo que o outro não sabe. Porque Jesus, quando ele retrata o fim de todas as coisas, antes dele ser crucificado, no capítulo 17 de João, ele fala: Pai, nenhum daqueles que me deste se perdeu, senão o filho da perdição. Ou seja, Deus não quer que você se perca. Deus, quando ele assumiu você como filho, ele verdadeiramente, né, assumiu os riscos por você. Mesmo que você fosse falho, mesmo que você se encontre sob uma debilidade, com o vício das drogas, com o vício do cigarro, da prostituição, do adultério, se você creu, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, principalmente no que diz respeito a Cristo, quando ele diz assim, no capítulo 6 de João também: aquele que vier a mim, de modo algum não sairei fora. Então Deus tem uma palavra para cumprir sobre você, tem um zelo para poder se estabelecer sobre você. Indiferente do que o homem pensa, que o homem quer convergir a sua fé ou as limitações da matéria, porque ele está acostumado a explorar isso como um ciclo de dependência para favorecer a imagem de falsos cristos, de falsos deuses, que estão ferindo o seu instinto ou ferindo o curso natural da sua vida, para justificar aquilo que de alguma forma ele pode manipular você mediante a lei, quando ele provoca o seu instinto, querendo fazer uma mudança ou mudar, ou seja, mudar a posição de réu, né, para inocente. E diante de Deus todos nós somos pecadores, mas a relação que você tem com o seu semelhante é o que define a sua relação, é definido pela relação que você tem com Deus. Quanto mais distante de Deus, mais distante daquela unidade que você deveria estar desenvolvendo. Porque a forma de você crescer em Deus, ou desenvolver relacionamento com o seu próximo, vem primeiramente do primeiro mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E esse mandamento reza que você deve amar Ele com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Se é com todo o teu coração, você vai empregar tudo aquilo que representa a vida, né? E se é com toda a força, é com tudo aquilo que dá base, que empodera esse coração, esse amor. Não é isso? Ou seja, com todo o teu coração, com toda a tua força. Não é? Então, assim, e com toda a tua razão, com tudo aquilo que leva você a ter uma razão elevada para poder viver em torno deste amor. E de forma semelhante você vai amar o seu próximo. Por que de forma semelhante? Porque o seu próximo é feito em mais semelhança de Deus também. Não é? Ele pode ser negro, pode ser branco, pode ser vermelho, pode ser amarelo, não importa. Agora a diferença que está aqui dentro da mente não tira de você a qualidade de homem e não reduz o seu semelhante porque ele não conhece a mesma coisa que você, igual é o caso de Lucas diante da figueira, igual é o caso de Pedro diante da figueira, ou de Tomé, né? Não importa quem que foi o discípulo ali que viu ela secar no outro dia, mas aquele que viu ela secar imediatamente, em Mateus, retrata justamente a necessidade de Deus agir com amor mediante aquele que se emprega de forma mais afíncua, de forma mais assídua com o amor. Ou seja, tem menos barreira no seu psicológico, no seu psique, na sua relação afetiva com Deus. E muitas das vezes ele inclusive com aquele que é mais paciente, que vê praticamente assim, que tem relação com Deus, mas viu a figueira secar no outro dia. E daquele de alguma forma tem mais desenvolvimento intelectual e racional, que é no caso do médico Lucas, que viu Jesus falar da figueira em forma de uma parábola. Mudou? Não mudou. O problema é que nós somos vítimas muitas das vezes, nós criamos o vitimismo diante daquilo que o mundo prega e falamos que e muitas vezes ouvimos ao mundo e muitas das vezes surge no nosso meio, surge no meio da igreja. Você começa a criar dogmas, tradicionalismo, religiosidade. Aí o mundo começa a fazer juízo sobre você e você começa a querer causar medo, ou seja, aceitar a afronta do adversário, porque muitos pegam a Bíblia para traficar com ela e falam assim: nós somos rodeados de grandes nuvens de testemunha. Deixa eu falar contigo, se for para o mundo ter juízo sobre a igreja de Cristo, o cabeça dela não seria Cristo. Se for para o mundo, para o diabo, para quem quer que seja, o adversário ter juízo sobre você, então o seu cabeça não é Cristo. E você não tem domínio próprio sobre a sua relação de homem dentro da sua casa. E a pessoa que você está na unidade não sabe também qual que é o fim dela com a família. Ela está ali para poder promover qualquer tipo de relacionamento com agentes externos e não com seu vínculo conjugal. Aí vai acontecer o que aconteceu com o homem lá no passado. Quer dizer, ele não ouviu porque ele estava com pressa, porque ele tinha o conhecimento de algo que Deus tinha dado para ele, sim,
Mas a mulher, a qual Deus deu para ele, haveria de cumprir com um papel que estava bem o que é diante do homem. Então Deus fala assim com ela: farei uma adjuntora que esteja como se adiante dele, no sentido de que de ser como igreja, né? Que tem primeiro respeito com Deus, mas unidade com seu marido. Lógico, se a gente for pegar a lei depois que foi criada depois, né, lá em Levítico 20, do 17, 20, do 17 ao 20, ou 22, ou 21, a gente vai ver que tem vários relacionamentos que Deus proibiu para manter a sanidade da relação humana com ele. Inclusive aquelas relações em que o homem, né, foi privado de ter vínculos diretamente com pessoas sanguíneas, ligado à biologia dele. Ou outras também que vêm a ser avessa à sua natureza humana, que geralmente não gera filhos. E além de também escarnecer da própria natureza humana. Então a gente vê que Deus, ele santifica o homem em conformidade com a sua necessidade de desenvolver seu estado de espírito pronto para adorá-lo, vigiando e orando, para que a tentação não venha, né, de alguma forma cometer. E quando isso acontece, é justamente para quê? Para que haja lisura, para que haja homogeneidade do seu caráter diante de Deus e você também conheça a Deus. Diante daquilo que você não está sofrendo a alteração psicológica, né, mediante o uso de drogas, mediante a bebida alcoólica, né, igual, né, eu falo isso por quê? Porque nessa época também de Moisés, quando se estabeleceu o tabernáculo, os sacerdotes eles eram proibidos de ter fazer o uso de bebida alcoólica justamente para quê? Para poder desenvolver nela sobriedade, para ele não dizer que o que ele viu relativo ao mundo sobrenatural ou mundo espiritual é algo oriundo de alguma vertigem, né, provocada pelo uso de droga, provocada pelo uso de bebida alcoólica. Ou seja, Deus ele prepara você até para aquilo que você ainda não conhece. Porém, o obedecer, primeiramente, né, pode-se dizer que leva a entender que você está disposto a viver acima da média, a fazer nova todas as coisas, principalmente quando você está ouvindo a palavra de Deus. E hoje em dia é muito difícil ouvir a palavra de Deus. Vou ser sincero para você. É muito difícil por dois fatores. Há muitas divergências, há muitas distorções que tira do homem o caráter de Deus para poder fazer maleável o seu estado de espírito sob uma vertente externa, né, que muitas das vezes está sendo desenvolvida mediante a vaidade do próprio homem, por questão de protecionismo político, protecionismo religioso, protecionismo de status cultural, não é isso? E se a gente for pensar bem a verdade, nós não temos condições de pregar a Cristo em momento algum por esse tipo de protecionismo. Porque se aquele que autorizou ou levou os romanos a crucificar a Cristo, matou o filho do seu Deus, ou a herança que deveria de ser considerado seu salvador, então ele mataria a sua cultura juntamente com ele. Porque todo o tempo ele dependeu da sua cultura e também da promessa que estava para vir, que era Jesus. É por isso que Paulo chega a dizer, se a justiça na verdade vem da lei, vai falar em Gálatas 3, 19, 20, não me engano, 3, 19 ou 21, você vai ver que está escrito lá, Gálatas. Se a justiça na verdade vem da lei, segue-se então que Cristo morreu de balde. Não é isso? Morreu em vão. Não é? Porque se dada fosse uma lei que justificasse, a justiça na verdade deveria ser da lei. Aí você pode ver que não é por questão de lei. Porque a lei da fé é aquela que se estabelece no homem como parte inerte do estado de espírito criado em Deus. Como feitura de Cristo. Efésios 2, né? 2:10. Porque somos 10, 8 e 9. Efésios 2, 8, 9 e 10. Né? Justificado, pois, pela fé, né? Temos paz com Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, pela graça somos salvos, sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criada em Deus, para executar toda e perfeita e boa obra com Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, pela graça que você é salvo. E a graça é um dom de Deus. Ou seja, a lei não tira de você a graça, ainda que alguém te provoque em sua limitação, porque quer fazer você refém da lei, refém de uma advocacia tendenciosa, de uma magistratura cujo juízo não vem de Deus. Porque Jesus Cristo, hoje ele opera em nós
como advogado do Pai, que é o verdadeiro juiz. E o Espírito Santo atua como conselheiro, porque o Espírito Santo veio cumprir o papel que Jesus falou lá no capítulo 16 de João, Evangelho. Quando o Espírito vier, ele convencerá você do pecado, da justiça e do juízo. Né? Ele começa a pontuar, né? Do pecado, porque não creram em mim, da justiça, porque não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Ou seja, o ciclo de dependência que está lá fora, do inferno com o mundo, pertence ao mundo. É aquele que faz o homem se escarnecer, aquele mesmo homem que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, se escarnecer de si mesmo, porque ele está escrito, porque ele está preso em um mundo de mentira. O mundo do preto e branco que eles falam, né? Não que ele seja atleticano, né, gente? É o mundo daquele que não se define como preto nem como branco. Porque santidade é ser separado. Então o que é preto, o que é branco. Ou seja, o que é das trevas, o que é das trevas não é das trevas. Porém, o príncipe desse mundo, que é Satanás, passando para dizer bom dia. Bom dia, Viviane. Viviane, bom dia. Deus abençoe. A paz. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus te abençoe. Amém? Aí o que acontece? O mundo jaz no maligno. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. E Jesus chega a dizer para aqueles que contestavam ele ali no capítulo 8 de João, que aqueles discípulos, aquelas pessoas, aqueles principais do povo que o questionavam, os fariseus, os saduceus que estavam ali, tinham por pai o diabo, que nunca se firmou na verdade, e quando falava do que ele próprio, daquilo que é próprio dele. Ou seja, aquilo que levava fazia com que ele mantenha um ciclo de dependência com a carne, provocando seus semelhantes, fazendo o homem se sentir Deus. É o que vimos aí hoje no dia a dia. O homem cria o vilão e o mocinho mediante uma psicologia barata, em que ele quer mexer com sua estrutura psicológica, física, moral, espiritual, sentimental, e cria vários tipos de chantagem em cima disso, porque são explorando a sua necessidade financeira, a sua necessidade, né, afetiva, amorosa, em todos os outros aspectos, e faz com que o homem tenha atrito entre seus semelhantes. Né? E a ideia dela é justamente essa. Então ele mantém esse tipo de dependência lá fora. Por quê? Porque o homem come bem e come do mal. E se ele não está em Cristo, ele está o quê? No mundo. Ele está em crise. E se ele está em crise, quer dizer, alguma coisa não está bem com a mente dele. Ele está perturbado com alguma coisa. A mente dele, o psique dele está voltado por algo que está fazendo ele se consumir em si mesmo. Quem diga que ele negar a Deus, negar a si mesmo para poder servir a Cristo, ele estaria negando, né? Ele não estaria negando necessariamente a si mesmo, ele estaria negando a Deus. Por que ele estava negando a Deus? Porque Deus deu para ele um estado de espírito feito à sua imagem e semelhança. Ainda que a tonalidade de pele dele seja diferente, a etimologia seja diferente, mas ele é um homem. Então, quando ele deixa de se entender com Deus, ele não vai entender com o seu próximo. Porque Deus não faz divisão, Deus não faz acepção de pessoas. E se Deus não faz acepção de pessoas, automaticamente ele não vai destruir a sua alma em favor de fazer prevalecer um outro, ainda que ele seja pecador, porque os limites de cada um estão em Deus, está em si mesmo, na verdade. E quem conhece ele é Deus. E se Deus conhece ele, é porque o reino verdadeiramente está dentro de cada um de nós. Porque Deus envolve esse relacionamento com você de dentro para fora. Não é isso? Porém, a gente tem que aprender no nosso dia a dia, buscar primeiramente a Deus sobre todas as coisas. Jesus fala no capítulo 6 de Mateus. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. E de fato, a Bíblia dá essa noção interpretativa da verdade de Cristo em todo o tempo. Não é? Inclusive em João, capítulo 15, um dos quesitos para que você tenha acesso diretamente à ação do Pai na sua vida é justamente buscar o reino com a sua justiça. Né? Porque se fazer as obras que Jesus faz é possível, e fazer maiores que essas ainda é possível de forma até mais sobressalente, é porque, na verdade, o guardar dos mandamentos é algo mais sério para a nossa vida do que qualquer outra coisa que o homem possa, né, se prover nessa terra ou passar para a sua geração. Isso tudo depende da sua era de amor com Deus, de amizade com Deus e, consequentemente, de amizade com o seu próximo. E, geralmente, essa amizade com o seu próximo está ligada necessariamente ao vínculo da mulher com o marido. Isso é um vínculo restrito e pessoal. Porém, hoje em dia, nós vemos as mídias explorando isso. Por quê? Porque é mais fácil, por exemplo, as pessoas que querem se manter sob uma vertente imperiosa com efeito judicial, até religioso de forma tendenciosa, contra um governo, ou contra a população, ou contra
uma mídia pública de um governo, é mais fácil ele usar a mulher para poder garantir que haja proliferação, a procriação, manutenção de soldo para servir as entidades militares, ou até mesmo as mídias de orgias que favorecem o mundo, do que ele respeitar a família ou promover a unidade dentro do laço familiar do casal. Por quê? Porque lá fora o mundo jaz no maligno. Então, muitas das vezes a mulher, ela tem um coração voltado para relacionamento com o homem, com o seu semelhante, mais próximo, que é o homem, né? que é o verdadeiramente osso, seu osso e a carne da sua carne. Mas lá fora, outro abraço, Senhora Viviane, Deus abençoe. Mas lá fora, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas lá fora, a relação que ela tem com o seu semelhante é uma relação de descaso, de confronto político, social, financeiro, de chantagem, de status e outras mídias que muitas vezes privam o marido dela em outros fatores em que ela deveria ter que a unidade do amor dela com o marido não está pautada somente naquilo que biologicamente faz ela dependente em sua vida sexual, mas em outros fatores morais, espirituais, que é confrontado pelo mundo, confrontado pelo homem em razão de promover inversão de valor, de personalidade. É o que é? É o diabo controlando os meios políticos, fazendo com que o homem seja uma mula para poder levar a carga do pecado e não se estabelecer no seu núcleo familiar como cabeça da sua família, como unidade com a sua mulher. Aí o pessoal, muitas vezes a igreja defende uma causa que é dita lá fora, que é criada pelo próprio homem, como se isso procedesse de Deus. Deus te colocou por cabeça e não por cauda, inclusive em unidade com a sua mulher, com a sua esposa. E para poder haver essa unidade, precisa de primeiramente ouvir Deus, viver a palavra de Deus, né? Que foi o que Jesus falou no capítulo de João 14, versículo 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedis em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. E quantas vezes você já pediu a Deus tantas coisas e elas não aconteceram? Não é isso? Então não é simplesmente pelo fato de você ouvir a palavra, pelo fato de você praticar. Não é isso? Capítulo 15, logo o capítulo posterior, quando Jesus fala da figueira, da videira, eu sou a videira verdadeira, Jesus falando. Ele diz da seguinte forma: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, que estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E praticamente tem um veredito, né, dito por Cristo logo depois desses versículos iniciais, né, que diz assim: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhe e lança no fogo e ardem. Porque o mundo está no inferno. E o psique dele está perturbado. Ele não sabe se ele alimenta do bem ou se alimenta do mal. Porque se o cristão, não é isso? A Bíblia relata que se ele falar que não peca, ele já pecou. Então quer dizer que tem verdade em você que define o seu caráter e a sua personalidade. Jesus chega a dizer que os sacerdócios, né, no templo, eles violavam a lei. Por que eles violavam a lei? Pelo mesmo motivo. Porque se você está permitindo o mal crescer, é porque você está fazendo bem para o mal. Não é isso? Então há uma diferença aí. Quando a Bíblia fala, se vós disseis que não peca, você já pecou. Quer dizer que Deus está sendo apólogo da violência? Não. Muito pelo contrário. Ele quer que você haja com juízo de misericórdia. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Está lá em Tiago, se não me engano, no capítulo 1 mesmo, Tiago 2, né? O apóstolo Tiago fala sobre isso. Ou seja, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, quer dizer, se você não trata o seu semelhante, que pode estar inconsciente das coisas que você tem consciência, né? Enganado das coisas que você tem certeza, como um ser humano passivo, né? De ser estimulado em suas próprias limitações ou necessidade. Se você não trata como ser humano, como pessoa, e assim, digno da sua tolerância, você vai receber em troca a intolerância.
Porque a carne para nada presta. Jesus fala aqui no capítulo 6, né? 63. As minhas palavras são espírito e vida. A carne para nada presta. Então, quer dizer, se você está gerando mal, gerando morte, então você vai viver da morte. Não é? E o ser morte, e o ser demônio, assim como o ser Deus e o ser homem, é espiritual. Para toda matéria que limita o homem, as menos fraquezas. Então, você é protegido pelo aquilo que você guarda em si. E está aqui escrito, ó, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como uma vara, e secará, e os colhe e lança no fogo e arde. Então tem muitas pessoas já no juízo aí de condenação. Porque isso é notório. O próprio capítulo 5 de João, Jesus fala que uns ressuscitarão para a condenação eterna e outros para a vida eterna. Ou seja, tem pessoas que estão morrendo todo dia, constantemente. Né? Não é porque o apóstolo Paulo chega a dizer que nós somos entregues à morte todo dia, não. Porque há um cumprimento da palavra de Deus, que fala que muitos ressurgirão para a condenação eterna. E isso já acontece em nossos dias. Jesus, Jeová quer dizer já, ou seja, você está esperando acontecer lá na frente, você pode ter certeza que você está deixando de fazer novas todas as coisas agora mesmo. Porque Deus te deu o poder, que Ele quer me fazer os que eu faço, fora maiores que esta. Então é falta de conhecimento, ou é falta de um despertar com a verdade da palavra. Porque no versículo 7 do capítulo 15 de João, ele chega a dizer assim: se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ou seja, você chega à plenitude da sua relação com Deus. Você chega, né, a um nível de conhecimento, de aprovação diante de Deus, em que você não vai ter dúvida. Deus não te passa a vida que está em Cristo, a verdade que está em Cristo, tendo você como vara produtiva, não dá dúvida de que você poderá fazer tudo. Não é? Ou seja, depende de níveis de relacionamento. Não é isso? Depende de níveis de relacionamento. E ele chega a ratificar no versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meu discípulo. E dar fruto não é procriar, né, de forma exagerada, de forma a garantir mídia de proletariado, para promover privilégio de grupos ou classes sociais, que quer ter o proletariado como garantia de sua confortabilidade política, social ou de status. Ou a gente vê, ou ter pessoas para ele queimar como refil nas mídias militares, né, igual está acontecendo hoje na Ucrânia, pessoas usando os filhos das famílias como garantia de status social de pessoas que já não estão defendendo a humanidade como quem faz parte do espírito de patriotismo. Está simplesmente usando os frutos da família para poder definir ou defender aquilo que defende vertentes que não tem nada a ver com o processo democrático de direito, nem com a dignidade humana. Não é isso? E você vai continuar gerando pessoas para servir de mulas, aí você está sendo a verdadeira besta. Você está esperando a besta vir e você já está vivendo ela. Porque se o seu CPF, a sua identidade, os dados pessoais seus, permite você ser rastreado por qualquer órgão de governo, de mídia oculta, seja Liga das Trevas, ou religião, ou falsos cristos, ou falsos deuses, automaticamente eles sabem até o que eles vão fazer, quem que vai ser o doutor da sociedade, quem vai ser o bandido, quem vai ser o vilão, porque eles têm condição de construir o vilão e o mocinho e se passar como se fosse Deus, como se fosse o acaso. Não é? Isso é o homem, porque a carne para nada presta. Então, se não tem o perfil de Deus em você, você não terá muito a oferecer para a sua geração, não. Você está levando ela à perdição. Né? Por isso que a Bíblia fala que a besta, ela é e já não é, mas que há de vir e vai à perdição. Porque a tendência da carne, a carne para nada presta. Ela continuar sob um tipo de dependência com as suas limitações, uma vez estimulada pela falta de raciocínio, pela falta da relação do homem com Deus e de respeito ao seu semelhante. Não vai mudar em nada. Então, muitas vezes está esperando a besta lá, mas ele já está atuando com besta aqui, com mídia de procriação, mídia de vaidade, política social, de ostentação, de um falso afetivo que é provocado mediante as vertentes culturais e políticas para poder favorecer pessoas que, de alguma forma, estão explorando a humanidade. Ou seja, eles criam metodologias que vão explorar o seu afetivo real para promover o falso afetivo daqueles que sabem suas limitações psíquicas, suas limitações afetivas, emocionais, biológicas, financeiras, né, amorosas. É ou não é verdade? Inclusive no meio da família, inclusive
ferindo a sua estabilidade conjugal. Hoje em dia a gente vê que as leis elas estão aí para poder tentar moderar a situação, mas quem vive do comércio delas, muitas das vezes não está preocupado com a sua dignidade humana, nem com a estabilidade do seu lar. Né? Elas estavam querendo criar um método de exploração e um ciclo de dependência da sua necessidade com a promoção de alguns eventos sociais lá fora que criam brechas ou ancoram mal na família ou na sua geração para poder manter uma vertente, né, de classe social que de alguma forma não só está controlando o governo, mas está sendo controlado pelo próprio Satanás. E as pessoas estão achando que está vivendo verdade. Você não está vivendo verdade. E nem está pregando verdade. E muitas das vezes, se pregar uma verdade para você, pregar ela de forma condicionada a um protecionismo cultural, político e religioso, em que, se você for ver dentro da palavra, você não tem como defender isso nem em razão do próprio Israel segundo a carne. Porque se ele crucificou a Cristo, que é o Messias, que é o Salvador, como que ele vai pregar a cultura dele para mim? Então, se a Bíblia se estabelece na sua vida hoje, é porque ela fala por si mesma. Cumpre pelo menos o que Paulo diz na palavra, né? Ela é como uma espada de dois gumes, que penetra entre a divisão das medulas, né, e apta para discernir. Ou seja, ela tem vida em si própria. Não é isso? Agora, cobre você pedir conhecimento a Deus, desenvolver seu relacionamento com Deus e saber quem que é o homem, ou o cristão, ou a pessoa, ou o agente, né, ou o indivíduo que você tem que ser para a sua geração em seus dias. Porque a sua geração vai passar. E a herança, né, que a geração futura vai receber, não é isso? Vai depender justamente do que você é agora. Porque a igreja do Senhor é a igreja do Senhor na terra. O novo céu e a nova terra é construído aqui. Então você tem que estar preparado para poder desenvolver esse relacionamento de modo a que ele se estabeleça acima da média, mediante uma fé cujo fundamento dela é Cristo, cuja verdade dela é Cristo, e ela está acima da média. Porque o próprio Cristo falou: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores que essa. Então a base é Cristo, o alicerce é Cristo. A sua casa tem que estar sobre essa rocha, para poder vencer todos os embates, de quaisquer tipo de enxurrada, de quaisquer tipo de tempestade. Não é isso? Para que você não só venha gerar Cristo no coração do seu semelhante, da sua geração de filhos, seja biológico ou espirituais, né? Ou seja, ou discipulado espiritual, o verdadeiro Pai é Deus, o verdadeiro Mestre é Cristo, mas também para gerações que deles vão surgir sob uma excelência melhor. Por quê? Porque nós sabemos que nós somos gerados de uma graça sobre graça, ou seja, cada um de nós temos capacidade de exercer, né, em relação à base anterior criada em Cristo, algo melhor. E não é porque necessariamente o homem está fadado a agir e desenvolver em seu intelecto, porque o querer operar vem de Deus. Mas esse querer operar não faz com que você se restrinja àquela frase que fala em Apocalipse, né? Eis que faço nova todas as coisas velhas já passaram. Você está esperando o Apocalipse acontecer? Quem faz o Apocalipse acontecer na sua vida é você. É você que faz nova todas as coisas. Não é isso? E muitas das vezes nós estamos esperando pessoas que, na verdade, já estão bitoladas com um ciclo de dependência político, social, partidário ou religiosidade e tradicionalismo que tornou antiquado, né? Que tornou infrutífero já a ação dele. E nós estamos simplesmente mantendo um ciclo de dependência com essa relação. Que, na verdade, não vai fazer nós chegarmos em lugar nenhum e ainda aceitar o escárnio, aceitar, né, o despropósito, né, isso, aquilo que, na verdade, o desmando daquilo que, de alguma forma, deveria definir pelo menos o básico, o mínimo a sanidade da nossa ação, ou aceitar a ação de um terceiro que, de alguma forma, está sendo estimulado de forma tendenciosa por vários outros caráteres que a gente desconhece. E quando a gente vê, nós já estamos envolvidos no meio dele. Não é? Então, entenda as duas coisas. Se vós estiveres em mim, Jesus falando, né? E as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, se você será feito. Tá, tem restrição? Não. Tem condição, se você estiver em Cristo. Se as palavras de Cristo estiverem em vós. Ah, mas eu pequei. Pô, tudo bem, você pecou. Você pode pecar sim. Não que você... Eu estou falando que você... Deus está liberando o pecado para você. A condição do pecado estar sujeito a você é diferente da condição de você estar sujeito ao pecado e fazer disso uma apologia, né?
É igual Jesus fala, igual João fala, se eu falar que eu não peco, eu já pequei e faço Cristo mentiroso. E a verdade dele não está em mim. Ou seja, o pecado que o homem geralmente, né, que sujeita-se geralmente ao homem, é aquele que, ou que o homem se sujeita a ele, na verdade. Né? Porque o pecado está sujeito ao homem, porque o homem é fraco e é carne. Mas o pecado a qual o homem se sujeita a ele é aquele que está ligado à verdade. Porque às vezes, pela verdade que você conhece e o outro não conhece, ele vai ficar chateado com você. E dependendo da intensidade, do agravo que ele vem agir sobre você mediante a controvérsia que é criada na psicologia da mente dele, vamos dizer assim, ou da relação social dele, você vai ter que ter uma atitude mais severa com ele, seja com comportamento de palavra, seja por outros comportamentos que venham de alguma forma neutralizar a ação dele. E você vai ter que ser positivo, positivado em relação a ele. Aí, isso vai fazer com que você peque pela verdade. Porque a Bíblia é clara. Se eu disser que não peco, faço Cristo mentiroso. E se Cristo é o caminho, a verdade e a vida, eu estou gerando caminho, estou gerando verdade, estou gerando vida. Porque eu sou feitura de Cristo. Efésios 2, versículo 8 ao 10. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então eu estou vivendo o dom de Deus. Não vem de obras para ter esse glória, ou seja, não é as minhas obras porque pequei que vai justificar o mal que está sendo provocado para promover, em razão de libertinos, a inversão de personalidade e de caráter. Né? É isso? Se você está compreendendo isso, você vai entender que eu estou falando que tem base legítima na Bíblia. Porque somos feitura sua, criados em Deus, o qual ele preparou de antemão, né? para toda boa obra, qual ele preparou de antemão para que andássemos nela. Então, o pecar do homem, quando o homem se sujeita a ele, não é porque ele se sujeita, acontece de forma, né, involuntária, e assim, e se é voluntária é porque primeiramente ele já usou de misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus não está chamando você para ser mártir, não, porque o nome que salva todos nós é Cristo. Você pode ser o João, a Maria, o José, você pode ser o Daniel, você pode ser Moisés, você pode ser quem for. A salvação é um só, Jesus. Então esse nome não vai ser substituído para o seu em momento algum, ainda que na qualidade você guardar sua coroa e cumprir na sua vida o que Apocalipse fala, né? Capítulo 3, versículo 2 de Apocalipse. Né? Guarde o que tem para que ninguém roube a sua coroa. Ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus, onde jamais sairá. E onde é que é o templo de Deus? Onde é que é o escabro do pé do Senhor? A terra. Então o templo do Senhor é a terra. Não é isso? Mateus 5 você vai ver falando sobre isso. Não jureis pelo céu, porque é o trono de Deus. Não jureis pela terra, porque é o escabro dos seus pés. Então o templo de Deus é a terra. É você. É o meio onde a eternidade dele, o perfil eterno dele toca. Que é criado por ele para o governo dele. Né? E o lugar dele habitar é em você. Então, quer dizer, se você vive da verdade, você tem que gerar caminho, você tem que gerar vida, você tem que estar com o Pai, tem que refletir de você aquilo que orienta o seu coração, que será como relâmpago, Jesus fala no capítulo 17 de João. O dia do homem será como relâmpago que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente. Assim será o Filho do Homem em seus dias. Se você não está orientado, você não vai ver no seu semelhante, você não vai refletir ele na vida do seu próximo. Porque você não está vivendo verdade. Se você não está vivendo verdade, você não tem vida. Porque você não tem vida, por quê? Porque você não está guardando as palavras. Porque as palavras de Jesus Cristo é o quê? Espírito e vida. É isso? E aonde você vai dizer que você é feitura e que você está vivendo o dom de Deus? Aí é onde a gente entende o que é dito pelo escritor aos Hebreus, né? Bem-aventurado aquele a quem Deus não atribuiu o pecado. Como aconteceu com Davi. Por quê? Porque às vezes o mundo lá fora está em maior pecado que você. E a carne para nada presta. Tanto para quem está fazendo o que é certo ou fazendo errado. Porque aquilo que vai ferir você em sua razão de saber que você está vivendo a verdade é mesmo que fere aquele que está vivendo a mentira. Porque a carne nada presta para nenhum dos dois. Porém, a diferença aí é que você está vivendo no caminho, você está na verdade, você está na direção do Pai. O Pai está em você. Não é isso? E no capítulo, até é interessante voltar nessa passagem, a gente já vê aqui no capítulo 14 de João, ele diz assim, interessante essa passagem, porque ele faz a gente entender outras continuidades da verdade da palavra, que consubstancia aquilo que eu estou falando. Bom dia, a senhorita Marta. Bom dia, Deus abençoe, Marta. Obrigado pelo presente, não só você, mas a senhora Viviane também, fico agradecido. Ok? E diz assim, versículo 16, a Viviane nem está presente, mas não está. Eu vi um negócio vermelhinho ali, mas eu não entendi agora que eu estou vendo, é um presente que está aí, né? Fiquei agradecido
primeira vez que eu participo, faço uma live, e justamente porque eu senti a necessidade de me despertar para aquilo que hoje em dia a gente está sendo, muitas das vezes, impedido de desenvolver essa relação de Deus com a palavra e com as pessoas no nosso núcleo até mesmo eclesiástico, né? E eu fico agradecido. Diz assim a palavra: e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Ou seja, você passa a ter o Espírito Santo de Deus na sua vida e você passa a viver a condição espiritual de quem tem sanidade e santidade diante de Deus. O Espírito, na verdade, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então você tem que viver. O homem tem que viver, ele tem que gerar vida. Se ele não está gerando vida, alguma coisa está errada com ele. Alguma coisa foi passada por algum tipo de discipulado em que ele está sob um ciclo de dependência com que o homem cria mediante a religiosidade, ao tradicionalismo, coisas que na prática são úteis, mas dentro de um contexto em que você está mantendo a sua unidade com Deus, em que o mundo muitas das vezes vai pecar igual você está sujeito a pecar, porém os vínculos, né, de nutrição da sua fé em Deus, da vida que está sendo gerada em você, é totalmente diferente da dele. Ou seja, é a questão do bode e do carneiro. Não é? Não se oferecia o bode e se oferecia o carneiro, não tinha um bode que era o mensageiro e tinha aquele que é o sacrifício pelo pecado. Ou seja, tem aquele que vai manter o ciclo de dependência com o pecado nos desertos, aí, que é onde geralmente o homem é tentado por Deus ou pelo diabo, mas que também Deus permite também que ele desenvolva o relacionamento dele com Deus. Mas se o homem se entrega, aí ele passa a viver da mentira. Ele passa a estar retido a um ciclo de dependência em que ele vai morrer e vai gerar para a morte. Porque ele está sob a condenação eterna. Porque naquele dia a Bíblia fala que ele será ressurreto para a condenação eterna. Aqueles que não aceitaram, aqueles que não estão em Cristo, vão ressurgir para a condenação eterna. Então há indivíduos na sociedade hoje em dia que vivem essa realidade. Seja por questão política, seja por questão religiosa, seja por outros fatores. E a gente fica esperando algo que vai vir lá. Não, você já está vivendo. Alguém já falou para você que o nome Jeová significa já? Então não espera para amanhã aquilo que já está acontecendo, não. Deus em sua eternidade é muito amplo, muito grande para o homem limitar seu ciclo de dependência humana, carnal e fraca. Aquilo que na prática não está no poder de definir. Então ele tem que procurar viver pelo menos a verdade que pode se estabelecer em ti para o seu semelhante e com o seu semelhante. Não é isso? E naquele dia, aí confirmando aqui, versículo 19, capítulo 14, né? Ainda um pouco, o mundo não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis. Olha a parte interessante da verdade. Se você está na verdade, você está no caminho. Se você está no caminho, você está na vida. Se você está na vida, você está no Pai. Porque o Pai é o Espírito Santo presente em você, é Cristo presente em você. Porque Jesus fala, aquele que vê a mim, vê o Pai também. Fala com o Filipe e com o Tomé. Pensa só para você ver como é que você está vivendo a verdade. Aí agora vem no versículo 20, capítulo 14 de João. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Como que você conhece? Quando você entende que o reino está dentro de vós. Quando você entende que a fé que você vive está acima da média. Quando você entende que a justiça que Deus tem para você é você que a executa por dois fatores, porque você, foi chamado a fazer nova todas as coisas, realizar as obras que Cristo faz e fazer maiores que essas, viver acima da média. E muitas das vezes o mundo, inclusive o meio religioso, quer tirar isso de você, quer tirar a sua identidade cristã. Porque a gente viu hoje que a forma do diabo criar emaranhados e pontos de aderência com as suas necessidades. Primeiramente, financeira, psicológica, espirituais, amorosa, porque hoje em dia o relacionamento a dois ele é usado sobre as mídias externas, inclusive consubstanciando posição de lideranças religiosas que quer ferir a dignidade e integridade da família como se a humanidade fosse propriedade, não só da igreja, mas também de vínculos ligados à atividade judicial ou religiosa, ou cultural, para poder, assim, por detrás da situação, ele quer manter um ciclo de dependência. Mas primeiro ele tem que criar uma ação, uma questão ligada ao extrajudicial,
que cria um ciclo de dependência para poder ferir a sua integridade moral. Aí entra, geralmente, no relacionamento, aqueles jovens que aprendeu a ficar, a jovem ou jovem que aprendeu a ficar com uma ali, ficar com outra ali, chega dentro do relacionamento, começa a achar que é a mesma coisa. Aí, o que você adquire com o seu trabalho, com o seu suor, você vai deixar o Satanás danificar? O próprio Jesus fala, não deis o que é santo aos cães, não dê suas pérolas aos porcos, para que eles não venham calcá-las ou pisá-las e voltando te despedaçem. Né? Inclusive em Apocalipse, quando o capítulo 6 de Apocalipse, quando o cavaleiro montado no cavalo negro, né, sai, ele fala assim, uma medida, né, de farinha por 3 dinheiros, né, uma medida de cevada, né, por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite nem o vinho. Então a gente começa a ver que a relação do juízo sobre povos, tribos e línguas, sobre as 4 pontas do altar, ou as 4 listras ali, que vão definir povos, tribos e línguas, já naquela parte informe em que o tabernáculo era posicionado no meio do povo e tinha ali os cabeças das tribos, dos leviratos ligados a cada porta ali, aquele tabernáculo. A gente vai ver que Deus está definindo ali a relação dele entre povos, tribos e línguas, mediante a relação da humanidade com Deus, da mulher que misturou, né, como Jesus falou, que o reino do céu será semelhante à mulher que pegou da medida de trigo e misturou em 3 medidas de farinha até que tudo ficou levedado. Até que Jesus veio consumar todas as coisas. Aí você vai ver cumprindo Apocalipse 14, Apocalipse 4, Apocalipse 14. E essa relação que nós temos com Deus e com o nosso semelhante, com a nossa cultura e com as etimologias, somos um estado de espírito pronto, formado por Deus em nós, mediante ainda que seja pelos atritos da nossa matéria. E a gente vê que o que quer tirar de nós de Deus, às vezes está em nós mesmos, mediante aquilo que nós carecemos, temos necessidade, mas que é explorado pelo mal de forma tão assim objetivada, de forma tão assim, muitas das vezes passivo de ser despercebido, de ser percebido, na verdade. Por quê? Porque parece ser tão simples, né? Ser tão natural. Mas não é natural, tá? Não é nada natural. Até porque Deus chamou para você viver o sobrenatural. E é isso que você vai viver. Né? Você vai fazer novas todas as coisas em sua vida. Amém? Então que Deus seja louvado. Quero terminar essa ministração aqui, né? E terminar lendo justamente o versículo 20 e o versículo 23 de João. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote, Senhor, de onde vem, que há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então apega para você, para o diabo, para o homem, querer descumprir a verdade de Deus na sua vida. Você está em Cristo, jamais será lançado fora, e aquele que te dá cobertura é aquele que o ama, aquele que sabe que você está guardando a palavra dele. Ou se de alguma forma tem uma falha ou outra, você ainda está sob o poder dele agir ou não agir, porque o querer efetuar ainda vem de Deus, mas você tem que manter a sua unidade de fé guardada naquele que é digno de toda glória, louvor e honra, certo? Porque você é feitura de Deus, ainda que há possibilidade de tropeçar, mas vai chegar a hora que você vai prevalecer e permanecer de pé, não é isso? Porque um pecado que você pode estar sujeito é aquele que faz você santo, é aquele que faz com que você seja verdade, que você gera verdade. Não aquele que de alguma forma faz você banalizar o juízo da razão, igual o mundo já está no maligno, né? Porque aquele que nasce de Cristo não peca habitualmente. Não é isso que João fala também, João Apóstolo? Então você não é pecar por hábito, é porque justamente alguém está abusando do livre-arbítrio dele, forçando que você mesmo, agindo de forma misericordiosa em preservação do juízo, tenha também uma atitude mais agravante contra ele. Por quê? Porque ele vai estar sob um limite em que as trevas está imperando, e você é luz, você tem que dissipar as trevas. Seja repreendendo o demônio na vida deles, porque nossa briga não é contra a carne, é contra o sangue, mas contra principais e potestades nas regiões celestiais, que usa de maldade para com a gente. E todos nós somos limitados às mesmas condições do nosso semelhante. A vantagem do juízo de Deus é essa, né? Porque diferente da pessoa ser branco, negro, amarelo, vermelho, ele é carne. Vai mudar o DNA, vai mudar a origem etimológica, vai. Mas o que faz ele mais ser humano que o outro? Potencial bélico, militar, financeiro? Não. O homem em si, daquilo que ele muitas vezes quer ser totalitário, arbitrário, ele está criando pessoas, desenvolvendo também no outro um caráter que vai fazer com que ele reaja mais cedo ou mais tarde.
Então aquilo que não resolveu agora ou ficou mal resolvido vai ter que ser resolvido mais para frente. Mas se você é pacificador, você é filho de Deus. Você vai ser compreendido como filho de Deus. E esse Senhor, o nosso Senhor Deus, Jesus Cristo, vai se manifestar a você, vai fazer em você morada. E com Deus não é maioria. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade de estar nessa manhã falando de Ti. Eu sei, Deus, que custou muito tempo para me tomar essa iniciativa, até me encorajar a falar do Senhor em rede social. Eu sei que a glória e a honra que pertence a Ti é o principal método, o principal foco e objetivo. Mas eu quero crer que pessoas serão sendo modificadas, serão sendo trabalhadas para se prover de algo que está acima da média, em cima daquilo que geralmente torna medíocre toda a relação humana com o pecado, com os próprios conceitos do homem desassociados da tua verdade. Porque eu prego aqui a verdade. Eu quero que a verdade do Senhor em Cristo se estabeleça sobre a vida dessas pessoas, fazendo com que ela faça nova todas as coisas na vida dela, pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, venha nos perdoar de todos os pecados, derramar a tua graça, a tua infinita misericórdia, nos potencializar segundo a força do teu poder e tornar notório a manifestação do Senhor em nossas vidas, fazendo de nosso corpo, de nosso ser, a verdadeira morada do Senhor, para que a glória e o louvor seja dado somente a Jesus Cristo, de geração em geração, em nossos filhos e nos filhos de nossos filhos, de modo a alcançar, ó Pai, de forma sobreexcelente, o nosso vizinho da esquerda, o nosso vizinho da direita, os nossos vizinhos da frente, nossos vizinhos dos fundos, os nossos vizinhos da tangente, os que estão abaixo, os que estão acima, que estão mais próximos ou mais distantes, que em tudo o Senhor seja o centro, né? Que emane água viva, que solte para a eternidade em nosso ser, de toda glória e todo louvor a ser glorificado e reverenciado na vida de cada um de nós, como irmãos de um só, aleluia, aleluia, de um só vínculo paterno com o Pai, que é Deus, cujo mestrado, cujo discipulado advém também de um único Senhor, Jesus Cristo. Seja louvado em minha vida, seja louvado na vida de cada um que participou e que ouviu a ministração da sua palavra nesta manhã. E seja louvado, Deus, aleluia, eternamente, pelos seus. E ainda que as trevas tendem a provar o contrário, saberei que o Senhor será glorificado, ainda que o mal tende a prevalecer, porque o Senhor é Deus que tem domínio sobre todas as coisas. Louvado seja o teu nome. Amém. Então eu fico agradecido aí pela participação de vocês, que o Senhor Jesus abençoe a todos, e assim que Deus permitir, estaremos nós aqui de novo, adorando ao Pai e falando da palavra de Deus, né, diante deste tema, né, que é vivendo a fé acima, né, da média, não é isso? E, em consequência disso, fazendo nova todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado pela atenção de todos.